Cartas às 7 igrejas da Ásia, que se encontram em Apocalipse, capítulo 2 ao 3. As 7 igrejas estavam localizadas em cidades da província romana, da Ásia Menor, que atualmente corresponde a uma região da Turquia. As igrejas foram fundadas durante o período do Império Romano. Jesus, através do apóstolo João, envia mensagens específicas para cada uma dessas 7 igrejas, que eram físicas e locais, mas que também tinham um significado mais amplo e representavam 7 períodos consecutivos da história da Igreja cristã, desde o tempo dos apóstolos até o retorno de Cristo, com suas características e problemas específicos. Primeira carta à Igreja de Éfeso. Jesus se manifestou como aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 candelabros de ouro. Estrelas se refere aos líderes ou a pastores da igreja que foram escolhidos por Deus para serem luz no meio das trevas. Jesus é a cabeça suprema, é a fonte de toda autoridade. Ele delegou essa autoridade à sua igreja, tanto para líderes como para membros, e também estabeleceu os 5 ministérios, para edificar a igreja e guiar os crentes. Eles não agem com autoridade própria, mas como servos e ministradores de Deus. Candelabros de ouro. Candelabros são as igrejas, e o Senhor Jesus anda no meio delas. O ouro simboliza o valor, a pureza aos seus olhos. A igreja de Éfeso era conhecida como seu trabalho e por não desistir em meio às perseguições e dificuldades. Era perseverante, tinha comprometimento e também repudiava o mal e não tolerava os falsos profetas e odiava as obras dos nicolaítas, um grupo que promovia práticas imorais, demonstrando zelo pela santidade, mas que perdeu seu primeiro amor. Aqui deixa claro que a igreja de Éfeso trabalhava muito, mas sem a presença, sem a comunhão com Deus. Sentia que tinha que fazer algo como uma responsabilidade obrigatória, um comprometimento de dever. As obras realizadas sem fé genuína não têm valor, é como se fossem obras mortas. É um chamado à memória que voltem ao primeiro amor, como se fosse um novo começo, porque nenhuma obra substitui o amor de Cristo. É um aviso para não se acomodar na fé e também para não deixar que distrações e as rotinas religiosas substituam a intimidade com Deus. O Senhor elogia as boas obras e a resistência à heresia, mas repreende, porque sem arrependimento, ou seja, mudança de mente, de comportamento, resgatar o que foi perdido, retornar ao primeiro amor, o candelabro se referindo à igreja seria removido. Ou seja, a igreja de Éfeso perderia sua posição e seu propósito como testemunha de Deus no mundo, caso não se arrependesse de ter abandonado seu primeiro amor. Na prática, leva à decadência ou ao fim da igreja. Lá em 1 Coríntios diz: se não tiver amor, nada serei. Segunda carta à igreja de Esmirna. Jesus se manifestou a ela como o primeiro e último que foi morto e reviveu. O relatório dos homens, Esmirna era pobre e morta, mas para o Senhor Jesus ela era rica e viva. Essa igreja era perseguida por aqueles que se diziam ser judeus, mas não passavam de sinagoga de Satanás. Esse grupo de judeus perseguiam, caluniavam e difamavam os cristãos na cidade de Esmirna, agindo como verdadeiros instrumentos de Satanás, por sua oposição ao evangelho. A igreja sempre foi e sempre será perseguida pelos mensageiros de Satanás. Devemos estar preparados para isso, com as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6. Em 1 Pedro 4, 12 e 13 diz: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Versículo 10. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. As perseguições, as tribulações, ajudam a fortalecer e amadurecer e aperfeiçoar a nossa fé. A tribulação é passageira, mas a coroa da vida é uma recompensa eterna. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Jesus se manifestou como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Para os fiéis, a palavra age como uma espada,
como está escrito em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela traz a salvação e esperança para aqueles que a recebem com fé. E também faz parte das armaduras de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra, uma ferramenta poderosa que nos ajuda a vencer as lutas e as batalhas espirituais de nossas vidas. Espada também representa o julgamento final de Deus sobre os ímpios e a condenação dos que se opõem a ele. Jesus se referia à cidade de Pérgamo como o trono de Satanás, porque havia ali muitos templos, onde adoravam a deuses pagãos, e não ao único Deus verdadeiro. Com sua cultura, sua política e suas crenças, que confrontavam a fé cristã. Pelo fato dos romanos, usados por Satanás, de executarem Antipas, o qual o Senhor Jesus o chamava de fiel testemunha, acreditavam que dessa maneira iriam parar a igreja, mas isso não aconteceu. Então, Satanás mudou a estratégia, que foi infiltrar a doutrina de Balaão e Nicolau na igreja de Pérgamo. Doutrina de Balaão é aquela que ensina o povo a adorar outros deuses e comer dos seus sacrifícios e praticar imoralidade sexual para se desviarem da fé. E também ensina a busca por ganhos materiais e o uso indevido dos dons espirituais para obter lucros. Doutrina de Nicolau ou Nicolaitas é um grupo que defendia a mistura de fé cristã com práticas pagãs e imorais, incentivando os membros dessa congregação a essas práticas pecaminosas, a qual o Senhor abomina. No versículo 16, Jesus diz: Se não se arrepender, virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, melhor se converter, tomar uma atitude, se posicionar, ter um compromisso com a verdade. É necessário nascer de novo, senão virei com poder e autoridade da minha palavra para julgar, confrontar e punir o pecado e a desobediência. Quarta carta, à igreja de Tiatira. O Senhor Jesus se manifestou a ela como aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente. Versículo 19. O Senhor Jesus diz: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que tuas últimas obras são maiores que a primeira. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, induzam meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apesar que Jesus elogia a igreja de Tiatira por ela ter muitas qualidades, mas suas obras não justificam o pecado. Porque tolera Jezabel, que se diz profetiza. Jezabel é um tipo de personagem. O termo usado aqui seria de uma mulher ardilosa e persuasiva na sua maneira de ser, uma espécie de influenciadora. Usava do engano para levar a igreja a práticas pecaminosas, levando a muitos a se desviarem da fé. As mesmas práticas da doutrina de Balaão, na igreja anterior de Pérgamo, que ensinava os membros da igreja a se prostituir e a comer sacrifícios da idolatria. É um alerta para a igreja, para ficar atenta a esses que se dizem ser profetas, falando aquilo que Deus não mandou falar. Jesus deu tempo para que se arrependessem dos seus pecados e se voltassem a ele, mas não quiseram. Versículo 22. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, e ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Jesus está afirmando que irá trazer um juízo sobre Jezabel, e ferirá de morte seus filhos, ou seja, os seus seguidores, dessa falsa profetisa, que prega heresias. Porque ele é aquele que sonda os rins e os corações. Aqui ele está revelando a sua capacidade de ver as intenções e motivações mais profundas dos nossos corações, e julgará cada um segundo as suas obras. Versículo 24. Outra carga não vos porei. Versículo 25. Mas o que tendes retenha, até que eu venha. O Senhor Jesus reconhece a fidelidade daqueles que não cedem às falsas doutrinas dentro da igreja, enquanto encorajava os fiéis a permanecerem firmes em sua fé, aguardando a sua vinda. Quinta carta, à igreja de Sardes. O Senhor Jesus se manifestou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
O número 7 na Bíblia simboliza plenitude, perfeição, conclusão. Portanto, os 7 Espíritos de Deus significa o Espírito Santo em sua plenitude, totalidade e perfeição. Jesus é aquele que tem o poder, a autoridade sobre a igreja, sobre os anjos, que são os líderes das 7 igrejas. 7 Espíritos de Deus associa-se aos 7 dons de Espírito. Espírito Santo, baseado em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus. O Senhor Jesus descreve a igreja de Sardes como tendo fama de estar viva, mas na verdade está morta. Quando a igreja fala a mesma língua do mundo e é vista como viva para o mundo, só que viva para o mundo, morta para Deus. Destaca a necessidade de despertamento espiritual. O fato de Jesus ter os 7 Espíritos ressalta que é ele que a igreja precisa, é ele que tem o poder de ressuscitar mortos e restaurar vidas. A mudança começa sempre pela liderança, é de cima para baixo. Os pastores, os líderes, são capacitados por Deus para conduzir o povo à sua presença. Eles são vistos como modelo de fé, oração, intercessão. São responsáveis por pregar a verdade da palavra, por exortar ao arrependimento, cuidar espiritualmente do rebanho, e que inclui pregar, ensinar, aconselhar, orientar, para que se cumpra o propósito de Deus para o corpo de Cristo. A igreja de Sardes estava morrendo por falta de vigilância, de comunhão com Deus, falta de temor do Senhor. Viviam com um pé no mundo e outro na igreja. Quando o pecado entra, pode se espalhar como um fermento, corrompendo a todos, como enfraquecimento espiritual e ao isolamento, levando à decadência da fé. O pecado cria uma barreira que nos separa do relacionamento com Deus. Tiago 1,15 diz: a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumada, gera a morte. Versículo 3. Lembra-te depois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão. Essa passagem é para lembrar que as nossas lamparinas devem estar sempre cheias. É um aviso referente ao estado de alerta espiritual constante, para não ser pego de surpresa, pois a hora da vinda de Jesus é incerta, imprevisível, é como um ladrão. Versículo 4. Jesus diz que em Sardes algumas pessoas não se contaminaram com seus vestidos, e comigo andarão de branco. Andar de branco com Jesus é uma promessa da recompensa para aqueles que foram fiéis, guardaram a fé e não se contaminaram com o pecado. Sexta carta à igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus se manifestou como o que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eis que diante de ti, versículo 8, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você tem pouca força, mas o Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias, surpreendentes. Ele escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus abriu a porta da igreja de Filadélfia porque eles tinham o temor do Senhor, amor pelo Senhor Jesus e eram fiéis a Ele. E quando amamos a Jesus e não negamos o seu nome, perseverando no Evangelho, Ele envia meios, recursos, condições para que aquela porta que Ele abre, ninguém fecha. Aquele que segue para frente está indo na direção de portas que Jesus abriu, mas aquele que retrocedem, que olham para trás, só vêem portas de tristeza, engano, destruição e desespero. Versículo 9. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, que venham e adorem e se prostrem a teus pés, e saibam que eu te amo. Oh, glória. Aos judeus e a todos aqueles que são influenciados por Satanás, inventando mentiras, calúnias contra os cristãos fiéis, Jesus fará com que esses venham e adorem e se prostrem a seus pés, e terão que reconhecer o amor dele pela igreja, pela sua noiva. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Entendemos aqui que o Senhor está se referindo ao arrebatamento da igreja. A igreja de Filadélfia manteve-se fiel, perseverante e paciente em meio às tribulações. Jesus então o guardará, resgatará da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra.
Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É uma promessa da volta de Jesus, um alerta para estarmos sempre vigilantes. Satanás é quem quer roubar a nossa coroa, que é a nossa fé. A coroa representa uma recompensa como o direito de reinar com Cristo. Devemos perseverar na fé até que Jesus venha. Sétima carta à igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus se manifestou como o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Versículo 16. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A nossa vida espiritual fica morna, como quando permitimos se misturar com a temperatura espiritual fria desse mundo. Por isso, devemos deixar Jesus produzir em nós fontes de águas vivas, águas essas que nos trazem refrigério a nossas almas. Relatório dos homens para Laodiceia. Sou rica e de nada tenho falta. Relatório de Jesus. És infeliz, miserável, pobre, cega e nu. A igreja de Laodiceia, por serem ricos e nada lhes faltava financeiramente, se achavam autossuficiente. Viviam uma religião de aparência. Essa autoconfiança, suficiência, era falsa, porque Jesus continuava ao lado de fora, batendo na porta, desejando entrar. Hebreus 3, 7 e 8 diz: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Laodiceia não tem todo o tempo do mundo. O período de oportunidade da graça não está disponível para sempre. Essa dispensação está acabando. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e roupas brancas, para que te vistas e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus prefere dar um conselho do que uma ordem. Quem dá conselho é amigo, porque não é por força nem por violência, porque ninguém serve a Deus por obrigação. Ele quer intimidade, uma aproximação baseada no amor. Assim como o fogo purifica o ouro de suas impurezas, o ouro também representa as adversidades que testam a fé do crente, que é fortalecida. Essas provações purificam o cristão, revelando e refinando seu caráter. O resultado da purificação é a verdadeira riqueza, que não é material, mas sim espiritual. É uma relação mais íntima e mais profunda com Deus. Vestes brancas também simbolizam purificação, santidade e salvação. Essas vestes não são encontradas em nenhuma loja dessa terra, somente pela fé em Cristo. É Ele que troca nossas vestes de imundícias e nos cobre com o manto da sua justiça, para que não sejamos envergonhados. O que unjas os teus olhos, e que unjas os teus olhos com o colírio do céu, para que possas ver através dos olhos da fé. É a fé que sustenta o crente a seguir em frente, mantendo uma vida espiritual aquecida e não morna, confiando no plano de Deus e mantendo a esperança. Como diz o salmista, firme como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa mensagem é para a igreja e não para os pecadores. Tem crentes dentro da igreja, mas com o coração fechado para Deus. Mas mesmo assim, ele continua batendo na porta. Ele não desiste. Continua chamando a igreja para o arrependimento, que é uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, como está escrito em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Das 7 igrejas, Laodiceia foi a única que não recebeu nenhum elogio de Jesus. Esmirna e Filadélfia não receberam repreensão do Senhor Jesus, e foram as que receberam mais elogios. Jesus elogiou porque guardaram a sua paciência, não negaram a Cristo, não desistiram, persistiram, perseveraram na fé. Para todas as 7 igrejas, o Senhor Jesus disse: conheço suas obras, e como ele conhece as nossas obras, a recompensa não vem do homem, vem dele. Apocalipse 22, 12.
Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu atribuirei a cada um de acordo com o que fez. Para todas as 7 igrejas, o Senhor fez promessas para os vencedores. Primeira, Éfeso. Quem vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Segunda, Esmirna. Quem vencer, não receberá o dano da segunda morte. Terceira, Pérgamo. Quem vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nela um novo nome escrito. Tiatira, quarta. Quem vencer, darei poder sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quinta, Sardes. Quem vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Sexta, Filadélfia. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Sétima, Laodiceia. Quem vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.